Bom dia, pessoal. Meu nome é Israel, administrador do Tamori. O título do meu trabalho é Campeonato de Futebol 7 do Sul União, uma análise dos fatores que determinam as atitudes antidesportivas. Então, o futebol é o esporte mais praticado no mundo, com mais de 200 milhões de praticantes, e no Brasil não é diferente, sendo que é o país que tem o maior número desses praticantes. Aqui o futebol é uma paixão nacional e as crianças elas sonham em ser jogadores profissionais de futebol. Nisso, o futebol 7 surgiu como uma alternativa ao futebol nos grandes centros, onde há uma restrição nos espaços físicos. Então conseguiu-se fazer campos menores onde não tinha espaço para fazer os campos grandes. Além disso, a grama sintética, os campos mais próximos das casas das pessoas e o número menor necessário para realizar as partidas também são fatores que dão destaque nessa modalidade, que facilitam a sua prática. Em Santa Cruz do Sul, o Clube União começou em 1986 com competição de futebol 7 e ano passado, em 2014, foi realizado o 29º Campeonato de Futebol 7 do Clube União. O desporto deve proporcionar prazer e sucesso, mas isso não deve ser a qualquer custo. Os esportistas devem aprender a não ultrapassar certos limites, tendo em vista o fair play. A excessiva valorização da vitória justifica muitas vezes os atletas utilizarem recursos como violência, injúrias e agressões, sempre em busca da vitória. O objetivo, então, do trabalho foi identificar quais os fatores que levaram os praticantes do Campeonato de Futebol 7 do Clube União de 2014 a terem atitudes antiesportivas, identificando quais os atletas que manifestaram essas iniciativas. Como foi feito o trabalho, então, foi um estudo transversal, foi realizada uma entrevista com 60 indivíduos que disputaram, então, o campeonato do ano passado, durante o ano de 2014. O campeonato é distribuído em 4 séries, A, B, C e D, são 12 equipes por série, sendo que na série D foram 11 equipes ano passado. Isso dá 12 equipes por série, em torno de 20 atletas por equipe. Foram analisadas as súmulas dos jogos da competição do ano passado para a identificação dos atletas e para identificar a causa do recebimento dos cartões. Para analisar os fatores socioeconômicos e as atitudes antiesportivas, foi validada e aplicada uma entrevista com os jogadores punidos. Então, a entrevista foi realizada com os jogadores que levaram cartão vermelho. Então, um pouco do perfil desses atletas, desses atletas entrevistados. A média de idade de em torno de 29 anos, estado civil, a maioria é solteira, a maioria também trabalha. A mensalidade é paga também dos 60, 50 deles pagam sua própria mensalidade, porque no clube tem muito essa questão de muitas vezes é o clube que paga, ou às vezes é outra pessoa de fora, o patrocinador do clube que paga a mensalidade. A posição em que jogava, então 38 dos 60 jogavam na defesa, 14 no meio de campo e o restante na zona de ataque. Os resultados aqui, então, a questão dos cartões vermelhos se concentraram, entre as 4 séries, se concentraram principalmente na série B, com 63 cartões, de um total de 179. Então, durante o ano inteiro, ano passado, foram 179 cartões vermelhos, durante todo o campeonato, com 147 jogadores. Então, desses 179, 63 cartões vermelhos se concentraram na série B e 49 na série C, que foram as séries que tiveram maior incidência. Os fatores que levaram eles a serem expulsos, a levar um cartão vermelho, ficou principalmente entre 2 cartões amarelos, que seria expulsão normal, né, fazer 2 faltas no mesmo jogo, levar os 2 cartões amarelos, reclamação e xingamento à arbitragem, com 27%, e agressão a outros jogadores com 30% também. Então esses foram os 3 principais aqui, ficaram praticamente bem parecidos esses 3 aqui.
escolaridade deles, conversas com o pessoal da organização do clube, se achava que não se tivesse essa escolaridade tão elevada. Mas, pela entrevista, esse pessoal que teve essas atitudes, a maioria ainda tinha um bom percentual aqui, 45%, tinha superior completo, e os demais aqui, então, mais 40% ficava entre médio completo e superior incompleto. Então, um nível de escolaridade bastante alto, né? E que é uma coisa que de fato não se esperava, principalmente dessas pessoas. A classe social delas também ficou em torno da classe A e B2. Ou então 33% na classe A e 31% na B2. Também classe social bastante elevada. Então, quando questionados em questão das bebidas alcoólicas antes dos jogos, 33% dos atletas afirmaram que em algum momento já terem ingerido, tá? Sendo que a maioria indicou poucas vezes terem ingerido bebida alcoólica antes dos jogos. Depois dos jogos, 91% dos atletas afirmou ter ingerido bebida alcoólica já em algum momento depois dos jogos, tá? Sendo que a maioria, muitas vezes após os jogos, ingerir bebida alcoólica. Se teve alguma desavença com atleta ou dirigente de equipes adversárias, então 64% afirmaram que já tiveram algum problema com algum atleta ou dirigente da equipe adversária. Se eles consideram os árbitros que trabalharam nos jogos deles durante os jogos deles ano passado competentes, então 61% afirmou que achava eles poucas vezes competentes. Se considera que algum árbitro que participou dos jogos deles teve a intenção de prejudicar a equipe deles, 79% afirmou que em algum momento eles acharam que o árbitro teve a intenção de prejudicar eles. E quanto às orientações que eles recebem do treinador, do responsável pela equipe, para a prática leal do desporto, 93% afirmaram que em algum momento receberam orientações positivas em relação a essa prática. Essa parte das bebidas alcoólicas vão ao encontro desse estudo realizado por Vilela, Lima e Gonçalves, feito em 2009. Foi um estudo publicado em 2009, foi um estudo feito em 2007 em Minas Gerais, também com atletas amadores. Então, um perfil bastante parecido com o nosso campeonato. E no estudo dele, 24% dos atletas ingeriam bebidas alcoólicas antes dos jogos. Conclusão, então, os atletas entrevistados são compostos basicamente por homens jovens, solteiros, empregados com ensino superior completo, da classe social A, e eles mesmos pagavam sua mensalidade. Os jogadores da Série B foram os atletas que tiveram maior frequência de cartões, sendo que a maioria deles atuavam no setor defensivo. Os principais fatores que levaram os atletas a receber o cartão vermelho foram os 2 cartões amarelos na mesma partida, a agressão a outro jogador e reclamação ou xingamento à arbitragem. A bebida alcoólica se mostrou consideravelmente presente antes, mas principalmente depois dos jogos. Mas o fator que chamou a atenção foi o antes do jogo, né? Seria o que mais, que na verdade vai interferir na partida. Entre os atletas entrevistados, a maioria já teve alguma desavença com algum atleta ou dirigente da equipe adversária. Em relação à equipe de arbitragem, os jogadores consideravam os árbitros pouco competentes e a maioria dos atletas receberam orientações positivas de seus técnicos quanto à prática leal do desporto. Então, aqui as referências. Era isso. Muito bem, professor.